Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, pede que reflitamos sobre uma expressão até bastante comum nos meios de um modo geral e que afirmam que os fins justificam os meios. E que isso é corrente em muitos lugares e também possível de ser encontrado em alguns centros espíritas, principalmente quando precisam de captar recursos financeiros para manter as várias atividades das instituições. Então, enquanto muitos procedem com bom senso, equilíbrio, outros extrapolam, estabelecendo como rotina o uso de rifas, tômbolas, bingos, inclusive realizações muitas vezes enquadradas na ilegalidade. E nós vamos então precisar lembrar que os mais criativos, vejam bem, ainda promovem a Semana da Cerveja, o Carnaval da Fraternidade. Enfim, o dinheiro é o grande alvo. Tudo em nome do espiritismo, em prol do movimento espírita. Diante disso, convém insistir que o movimento espírita é resultado do trabalho dos homens e espiritismo é doutrina dos espíritos dirigida aos homens. Logo, o movimento espírita deve estar para a divulgação da doutrina espírita com a finalidade de divulgar a mensagem espírita, trabalhar em favor da codificação e segundo o que ela prescreve como princípios. Muitas vezes, nesse proceder equivocado, há desconhecimento doutrinário, podendo, em algumas vezes, ter a má fé, na qual pretende reduzir a grandeza da codificação a pontos de vista pessoal, achismos que denigrem a mensagem espírita. O espiritismo é uma nova revelação e, como tal, ele propõe ao homem novos procedimentos. Convoca-o a domar as suas más inclinações, renovar-se, educar-se pela prática de sentimentos, pensamentos, atitudes melhores. E, para tanto, requisita o trabalho íntimo de cada um consigo para que o seu comportamento se transforme, se exteriorize como um cristão, numa nova forma de ser e de fazer. Então, o centro espírita deve ter seus próprios meios para resolver as questões humanas. Se utilizar os expedientes usados por outras formas de pensamentos ou religiões, ele vai ter que prestar atenção. Porque pensem bem, quando um grupo recorre ao jogo, à rifa, por exemplo, qual o respeito que ele está oferecendo àquele que compra ou joga? Quem joga e quem compra tem a esperança de ganhar. Analisa-se o clima criado pela decepção, o ciúme, a inveja que eclode após o sorteio. Uma vez que eu comprei tantos números, eu queria ganhar. Sabe-se, inclusive, que nessas situações há aquilo que, entre aspas, é chamado de cota de reserva para casa. Então, em meio a esses e outros tantos detalhes, são posturas elevadas
que ao invés de gerar alegria por estar todo mundo juntos, trabalhando por uma causa comum, acirra ânimos. Quando um grupo espírita recorre a expedientes para arrecadar fundos, ele não está reformando as suas atitudes, nem se esforçando para dominar as más inclinações. Então, nós precisamos resolver as questões com elementos da ética em que se aplica uma determinada quantia e se recebe um valor correspondente em excelente qualidade. Explicando, o Centro Espírita promove um almoço no qual o preço deve ser abaixo do mercado e oferecer excelente alimentação. A pizza, o prato pronto e demais promoções abertas a quem queira, e sempre com preço inferior ao praticado pelo comércio em geral. Isso seria uma concorrência desleal? Um engodo? Não. Uma vez que, na grande maioria das vezes, o custo é zero para a casa espírita, pois os próprios trabalhadores costumam oferecer o que vai ser preparado a muitas doações, inclusive. Então, o Espiritismo ensina, chama a nossa atenção. Cada um deve trabalhar para conseguir o seu sustento. E, diante disso, o Centro Espírita, pelos seus dirigentes e frequentadores, deve seguir o mesmo rumo. Trabalhar mais e estudar, a fim de encontrar em conjunto e com esforços próprios o meio adequado para construir isto ou aquilo e manter as suas campanhas. Nós ficamos por aqui até o nosso próximo encontro. Que Maria, a Mãe Querida, nos guarde e abençoe.